Olá, que tal? Vamos mais uma super live hoje. Você não é os seus pensamentos. E aqui ela vai ser prática, tá? Programação neurolinguística, hipnose, porque a gente faz o que faz, como faz, mente subconsciente. Não vai ter nada aqui de necessariamente meditação, aquela coisa toda. Então vem comigo que nada pode te parar quando tu pegar esse conhecimento e colocar em prática. E esse é o meu maior compromisso contigo, te trazer um conhecimento de técnicas traduzido, facilitado, para que tu assista a live e já saia colocando em prática, no mínimo, se auto-percebendo. Então, vem comigo, daqui a pouco, achou interessante, compartilha com alguém, e aí vamos colocar isso em prática já na segunda-feira. Hoje, aqui já em dezembro, também não sei quando que tu tá assistindo, se é de manhã, de tarde, de noite ou outro dia, nem por onde tu tá assistindo, mas fica comigo. No mínimo eu vou conseguir ampliar a tua perspectiva a respeito da realidade que tu tá vivendo agora. Então, é interessante. Eu vou dar esse exemplo aqui para mostrar o que a gente consegue criar por conta de como nós estruturamos os nossos pensamentos. E aí, esse estruturar aqui, eu não tô falando necessariamente de lei da atração, lei do universo ou segredo. Não. É quase que um pensamento matemático. Eu tô falando contigo sobre como que tu estrutura a forma que tu pensa, por consequência tu sente, e aí tu age. Desse agir tu vai ter os resultados. Percebe como é 1 mais 1 igual a... Então... E foi só quando eu me dei conta de que eu fazia isso, de como eu estruturava, que eu comecei a conseguir me perceber a realidade que eu estava criando para mim, para começar a me desafiar a fazer diferente. E eu sempre vou usar o termo desafiar, porque nós fomos acostumados, desde a nossa vida intrauterina até mais ou menos 12, 14 anos, a agir dessa forma. Então a gente precisa entender como é que funcionam esses mecanismos, e eu vou simplificar para ti, para que tu já possa colocar em prática, para daí tu poder se perceber e escolher fazer diferente, ok? Então vamos lá, pega esse exemplo aqui, ciclo da realidade. Eu estou dando um exemplo, não seja o Joãozinho da exceção, ok? Nem complica, só percebe qual é o raciocínio por trás desse exemplo, tá? Não é nada pessoal, mas é que é um exemplo que mostra muito bem o que acontece. Eu não sou nem a favor, nem contra, nem nada, não é nada pessoal, ok? Então vamos lá. Pensa numa mulher que ela tem a crença, ou seja, quando eu falo em crença, tu pode pensar no que a pessoa acredita. Ela acredita a respeito de si, a respeito do outro, a respeito do mundo. Que ela acredita que vai ser traída. Porque ela sempre foi traída, porque ela viu que homem trai e tal. Então ela tem essa crença. Ok. Ela pode trazer essa crença porque viu um dia, pequenininha, isso na televisão, e aí aquilo cravou aquele exemplo. Ou ela vivenciou isso com os pais, ou ficou sabendo de pessoas que eram muito importantes, escutou de uma tia, alguém, de um professor, que homem não presta, que tudo que são homens, os homens traem, alguma coisa assim, tá? Então segura aqui comigo. E aí o que acontece? Eu vou falar sobre o ciclo da realidade. Esse é só um exemplo. Então, nesse ciclo da realidade dessa mulher que acredita que vai ser traída, vamos supor que ela tem um cara legal e tal, e eles casam. Mas ela tem essa crença. E aí, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, região metropolitana, tem a BR-116, claro, corta o Brasil todo, mas a BR-116 ela é bem complicada em início de dia, final do dia, né? Os horários de rush. Então, aquilo que, por exemplo, de Novo Hamburgo para Porto Alegre pode durar 50 minutos, acaba durando até 3 horas. Sim, posso te dizer que já aconteceu isso comigo. Então, vamos supor que eles moram em Novo Hamburgo. Ela trabalha em Novo Hamburgo, mas ele trabalha de Canoas para frente, Esteio para frente. Começa a tranqueira ali em Esteio, um pouco em Canoas, chegando aqui perto de Novo Hamburgo, São Leopoldo e tal. Mas imagina então uma rodovia em que ela tranca nesses períodos de rush, tá? E aí o que acontece? O cara é super de boa, o cara é tudo de bom. E
ele fica trancado no trânsito. E ela já começa a pensar, porque ela estruturou os pensamentos assim, voltada para o futuro e para a catástrofe. Para quê? Para comprovar o que ela acredita. Segura o raciocínio comigo. E aí ela percebe que começa a dizer para ela mesma, a contar uma história. Ele tá atrasado? Ele já tá atrasado 15 minutos. Ele já Não, mas ele já deveria ter chegado em casa. Não, mas o que ele tá fazendo? Tá, não, ele tá trabalhando. Ela se convence. Ele tá trabalhando, ele chega, ela tá um pouco nervosa, mas ela se distrai, conversa e vai aguentando. Vai aguentando. Até que ele começa repetidas vezes, chegar mais tarde, aí um dia por conta do trânsito, outro dia porque não sei quem pediu para que ele fizesse mais alguma coisa, então ele ficou trabalhando até um pouquinho mais, ou porque conversou com alguém, ou porque teve uma reunião. Vai mudando, tá? Mas ele vai chegando tarde em casa. E ela começa a não aguentar. Ela não consegue mais transformar os pensamentos dela, porque ela não tem conhecimento a respeito dela, do que desencadeia isso aí e tal, da história dela. Então, cada vez que ele vai chegando em casa, ela começa a infernizar. Infernizar como? A fazer perguntas pra testar, tipo detetive, assim, pra ver se ele vai se contradizer em alguma coisa. Por conta de toda a história que ela tá contando pra ela mesma, porque ela tem certeza, agora que isso tá se repetindo já durante alguns meses, que ele trai ela, que ele é mais um dentre os homens que faz esse tipo de coisa, que capaz que não ia acontecer com ela, porque ela tem dedo podre, começa assim, a se alimentar. E ele vai chegando em casa, e toda vez que ele chega em casa, tem um dragão esperando por ele, cuspindo fogo. E aí, aquilo que era pra ser o lar sagrado deles, começa a virar um inferno, porque... agora na hora ele começa a pensar com base nessa realidade, com base no que ela está, da forma como ela está se comportando. Agora eu vou chegar em casa, tem que me explicar porque eu me atrasei 5 minutos, ou porque meia hora. Nossa, fora que assim, normalmente já vem acompanhado de mensagens no WhatsApp, ligações, que tu nem consegue atender porque tu tá fazendo N coisa e tá ocupado. Tá. Até que ele começa, realmente, a ficar mais no emprego. Ou fora de casa. Porque quando ele vai chegar em casa, é uma droga. É horrível. Então, ele vai fazendo isso. E por conta disso, ela cada vez fica pior. Mas, tipo, tá pior pros dois. E aí, então, ele começa até a aproveitar. Ele que não era um cara de curtir um happy hour, era um cara mais sossegado, começa até a aproveitar os happy hours da empresa pra chegar mais tarde, logo ir dormir, pra, né, tal. Se Deus quiser, ela já vai estar dormindo, não vai me encher os ouvidos. Ou ela vai me encher, eu vou chegar em casa, eu já vou dormir e papo encerrado, né? Começa a ter esse tipo, né? Porque ela tentava conversar e tal, e ele super entendia, super respondia e tal, mas não tava rolando. Até que ele começa a perder a admiração por ela. Ele começa a... Isso acontecendo tanto, ele começa a evitar, porque não é mais legal. É ruim, não é nem uma questão de ser chato, é uma questão de se incomodar, é uma questão de ser ruim. E pra quem nunca leu, um livro muito bom a respeito de relacionamentos, e não só necessariamente relacionamento homem e mulher, é aquele Mulheres São de Vênus, Homens São de Marte, que é de um casal de psicólogos, acho norte-americano, que mostra direitinho como é que funciona a cabeça do homem e como é que funciona a cabeça da mulher. A mulher tem a necessidade de falar, o homem já chega em casa, vai pra caverna dele, caverna pode ser, é só uma alegoria, pode ser ele sentar no sofá, pegar uma televisão, assistir um pouco, ou pegar um jornal pra dar uma baixada na cabeça, enquanto a mulher, o cara mal chegou em casa, já tá despejando milhões de coisas, porque a cabeça dela tá funcionando. Mas moral da história, são mundos completamente diferentes para serem alinhados. E aí quando a gente começa a ter esse conhecimento, o negócio começa a ficar mais tranquilo. E aí tu não precisa aplicar só com marido, companheiro. Pode aplicar com pai, com mãe, com irmão, com colegas de trabalho, tudo isso, tá? Mas voltando aqui ao exemplo, ela tanto tem na cabeça dela que ela vai ser traída, porque o homem não presta, porque isso sempre acontece com ela, porque ela tem dedo podre, que ela vai se comportando dessa maneira. Então, porque ela pensa, ela dá força pra isso, ela sente. Quando ela sente, ela é aquela emoção, ela já é aquela mulher que tem certeza que foi traída. Como é que ela vai se comportar? Como uma mulher que foi traída. Quando ele chega, ela já tá completamente amargurada, ela já tá completamente triste, esgotada. E aí,
ele não quer mais ir pra casa, porque não adianta falar, não confia nele e tal. Então, ele percebe que, meu Deus, meu casamento não dá mais. E aí começa a ver as outras mulheres, colegas de trabalho. E ele começa a perceber, meu Deus, eu tô olhando pra outras mulheres. Eu tô admirando outras mulheres. Mas não de uma maneira em que eu permaneço leal e fiel à minha mulher. E sim, de querer estar com elas. Ai, meu Deus. Aqui, eu posso continuar meu exemplo dizendo que ele acaba traindo, chega em casa e acaba o casamento. Como eu também posso finalizar meu exemplo dizendo que ele percebe isso, vai pra casa, marca com ela um momento pra sentar e conversar e também finaliza o relacionamento mesmo sem traição. Por que eu te digo isso? Porque nos dois casos ela vai ter certeza na cabeça dela que ela foi traída. Então percebe que por conta dessas experiências, desses aprendizados que ela carrega, ela dispara um tipo de pensamento. Desse disparar pensamento, ela sente uma emoção. Ela se identifica com tudo isso e ao se identificar, ela se comporta dessa forma. Por isso que é tão interessante e tão importante a gente se auto-perceber. E aqui eu não tô dizendo pra ti ir pra frente do espelho, ficar falando frases de autoajuda, motivacionais, nem nada. É pra tu perceber o que disso vai influenciar na tua vida, que vai fazer com que tu te comporte. Pra quê? Pra tu recobrar o domínio dos teus pensamentos. Por quê? Porque tu não é teus pensamentos. Tu é o que tu faz com eles. Ah, isso sim. Na realidade, tu é muito mais do que os teus pensamentos. Se tu te resumir aos teus pensamentos, tu tá perdida. Porque a gente é muito mais que isso. Eles são... É um fluxo que vai passando e a gente não tem como não pensar. Porque só pensar em não pensar eu já tô pensando. Mas tu tem como administrar o que eles disparam em ti. Pra daí tu poder escolher como se comportar e consequentemente ter resultados. Pensa numa pessoa que diz que é ansiosa. Ela não diz que está ansiosa, ela diz que ela é, nível lá em cima, né? Identidade, não é um comportamento. Ela se classifica assim. Então, quando tudo tá bem, ela começa a estranhar essa sensação de que tá tudo bem, tá tudo no lugar, que teoricamente eu não preciso me preocupar com nada. O que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar procurando coisas para se preocupar. E no momento que ela achar, porque quem procura acha, ela volta para a zona de conforto dela, que é a apreensão, que é o estado de alerta. E aí, que realidade que ela está criando? A realidade de uma pessoa ansiosa. Porque a ansiedade é um excesso de futuro, mas nunca é com relação a um final feliz. E sim a algum final catastrófico. Então ela procura, literalmente, sarna para se coçar. É dar sorte ao azar. Tá, Elise, o que a gente faz com isso tudo? A primeira e mais importante atitude que tu pode ter é perceber. E perceber como? Vai refinando, vai percebendo os resultados que tu quer atingir, mas não consegue. Ai, eu quero conseguir viver mais meus sentimentos, ser mais plena nesse sentido, tá? Em que momentos que tu não vive ele? Com os outros? Quando diz respeito só a ti? Eu quero conseguir estudar, sim. E que momentos que tu tá fazendo isso? O que acontece quando tu pensa em estudar? O que tu diz pra ti mesmo? Ah, eu quero emagrecer, mas eu digo que se eu respirar eu engordo, que eu tenho problema com isso, que eu tenho problema com aquilo. Onde tu tá colocando o teu foco? Percebe o que tu vai dando força. É muito difícil, eu não consigo. Essas crenças são afirmações que tu faz pra ti mesma, tá? Que tu começa a colocar te pegar no pulo. Ah, eu quando eu vejo, eu tô procrastinando, e daí eu sempre procrastino. Quando eu vejo, eu já me enlouqueci, porque eu tenho pavio curto. Ah, porque eu sou difícil mesmo. Tenho muita dificuldade em me relacionar com os outros que saibam. Inflexibilidade, intolerância. E aí, isso são coisas que tu, antes de mais nada, faz consigo mesma. E aí, por conta desse teu diálogo interno, que tu traz... Porque um dia alguém pode ter te dito, teu pai,
tua mãe, teus avós, tios, irmão mais velho. Nossa, como tu é impertinente. Nossa, como tu é desorganizada. Nossa, como tu é indisciplinada. Nossa, homem nenhum presta. Na nossa família a gente tem uma genética péssima. A gente sempre engorda. E aí tu vai trazendo isso pra ti. É como se fossem carimbos que vão ficando impressos dentro da tua mente subconsciente. E aí tu precisa desafiar isso. Prestando atenção onde é que tu escolhe colocar foco. No que tu não quer ou no que tu quer. Lembrando que teu cérebro não processa a linguagem negativa. Ele processa só a positiva. Então é como se eu te dissesse assim, ó, não pensa num elefante vermelho com bolinhas verdes e umas asinhas azuis no meio da tua sala. Tu vai ter formado a imagem. Ainda que tu tenha, ai não vi nada. Sim, fração de segundo, só de tu estar me escutando, isso já está sendo processado aqui. Eu enxerguei completamente ali no meio da sala. Tô fazendo assim porque nessa direção seria a minha sala. Então, a gente vai criando isso. E aí, quando eu tenho essa imagem, eu coloco foco nisso, eu não quero ficar ansiosa, eu não quero ficar ansiosa, eu não quero ficar ansiosa. Eu fico ansiosa, porque teu cérebro vai processar ficar ansiosa, ficar ansiosa, ficar ansiosa. Então, a gente tem que perceber como que a gente quer se comportar. E aí, é extremamente desconfortável, porque, por exemplo, um sabotador, vítima. Ai, eu não quero ser a vítima, não quero ser a vítima, não quero ser a vítima. Vai ser a vítima? Por que comigo? Ai, quando eu vejo eu não consigo. Porque é a pessoa que gosta de se incomodar. Várias coisas que eu escuto das minhas clientes. E assim, não é um processo de uma hora para outra. Tá, Elise, e daí como é que a gente faz? Bom, se eu estou me vitimizando, como é que eu posso fazer para sair dessa espiral descendente e ir para uma ascendente? Tu vai buscar as tuas próprias estratégias. A minha o que eu posso fazer agora? Como adulta. Não, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Tu vai começar a entrar em movimento. No primeiro momento, tu tem que pensar para agir diferente. Até que tu começa a... Não, tá, parou com esse mimimi, parou com essa negociação consigo mesma, vai lá e faz. Tu começa a achar as tuas formas de fazer isso. Não, eu quero acordar cedo. Ah, mas tá boa a cama, mas é só um soneca e tal. Que mensagem que tu tá mandando pra ti que tu não é comprometida. Aí tu não vai fazer e aí tu vai ter certeza. Viu? Ó, eu sou incapaz, eu sou indisciplinada e tal. Eu sei que talvez agora, ainda que sejam poucas informações, elas parecem muito. Mas é ir se percebendo para adotar comportamentos que te desafiem a ir ao encontro do que tu quer. Da pessoa que tu quer ser. Então, se tu é uma pessoa que quer acreditar nos outros, tu vai acreditar. Até que provem o contrário. Ai, mas e daí provaram o contrário e daí vai confirmar a tua crença que tu tinha. Tu vai te desafiar de novo. Porque aconteceu. Porque eu me nego a ficar presumindo que os outros são pessoas más. E me consumindo com isso. De ficar pensando que estão fazendo alguma coisa pra mim. Porque o que acontece, tá? O ciclo da realidade, ele é exatamente isso. Tu tem um pensamento. Esse pensamento, tu acredita nele, uma crença. Tu fica alimentando ele. No que tu alimenta ele, tu vai disparar uma emoção. Essa emoção, tu vai te identificar com tudo isso. E quando tu tá identificado, tu vai te comportar dessa maneira. É como se tu perdesse as tuas faculdades mentais, entrasse num piloto automático e agisse dessa forma. Porque tu aprendeu a agir. Tu veio até aqui na tua vida adulta. Isso foi uma espécie de, ainda que hoje a gente chame como sabotador, de autodefesa. Sim, para te proteger de como tu não sabia lidar com as emoções do que acontecia contigo. Então a gente vai desenvolvendo essas estratégias. Uma salvadora, uma tirana, uma vítima, uma super executora e por aí vai. Uma pessoa que se esquiva. E tá tudo bem. Ou tu acha que eu não tenho os meus? Ah, tenho. Alguns. Mas cada vez mais eu lido com eles. Hoje eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, sou. Pra tudo? Não. Tem as coisas pra melhorar? Tem. Bastante. Aí tu começa a perceber que hábitos que tu tem, quais são os momentos que tu dispara esses pensamentos, que quando tu vê tu fica alimentando, acabando com a tua energia interna. Pra quê? Pra fazer diferente. E aí todas as vezes que eu falo isso, quando eu digo esse fazer diferente, é a parte da prática. De realmente, tá...
Se eu estou me comportando como uma pessoa ansiosa, como que uma pessoa tranquila, leve, bem-humorada, colorida, sexy, que é o que eu gosto de dizer, que é o meu estado desejado, se comporta? O que ela faria agora? Ela faria isso. E aí, faça! Tanto tu faz que tu internaliza, que é o repetir. Ah, mas daqui a pouco quando eu vi, meu filho tanto me provocou que eu estourei. Ok? Te faz bem estourar? Não. Ele precisa de limites? Sim. Mas quer dizer que tu vai te desgastar horrores com isso? Não precisa, né? E aí tu vai cada vez lidando de uma outra forma, de uma forma melhor com o que tá se passando. Porque tu tá te percebendo. Sabe que durante muito tempo eu não gostava de ser eu. Não era suficiente, não era legal o que eu tava fazendo. E eu comecei a perceber como que eu falava comigo mesma. Como que eu me sentia de vez em quando, assim, porque as coisas não tinham saído como eu queria, pequenininha. Até que tu vai tanto fazendo, que hoje, quando eu quero me chicotear, a primeira coisa que eu digo pra mim mesma é, pode parar, Elisa. Pode parar. Vai adiantar tu ficar te vitimizando, vai adiantar tu ficar te xingando. Não. Então, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Posso fazer isso? Vai adiantar ficar se preocupando? Vai adiantar ficar se... mas eu não consigo dormir e tal. Então, levanta e vai fazer outra coisa. A pior coisa que tem é ficar na cama rolando. Daqui a pouco o sono bate, tu volta pra cama e dorme. A cama foi feita pra dormir. Quanto mais tu ficar se batendo na cama, mais tu tá mandando a mensagem pro teu cérebro que cama é lugar para ficar pensando. Então, levanta, faz alguma coisa e volta. Ou continua o dia. Vai ver que em quanto tempo tu não vai começar a lidar melhor com isso. Por quê? Porque tu tá no controle. E é isso. É controlar. É treino e repetição. É se pegar no pulo pra fazer diferente. Pode ter certeza. Essa é a fórmula mágica. Autopercepção, autoconhecimento, saber exatamente o que tu quer para se comportar dessa forma, para disparar essa emoção de nossa, mas eu tô super triste e tal. Agora vamos dizer uma coisa, tristeza é diferente de sofrimento. Eu não quero aqui que vocês coloquem um óculos cor-de-rosa e vivam uma positividade tóxica, uma produtividade tóxica, uma gratidão tóxica. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de um ser humaninho que se consome, que complica a sua própria vida quando ele poderia simplificar. Quando ele poderia se fazer bem e não ficar se fazendo mal. Essa é a questão aqui. E sim, daí nesse ponto os nossos pensamentos têm poder. Por quê? Porque eu tenho um pensamento que se eu ficar alimentando vai me disparar um tipo de emoção. Quando eu estou identificada com isso tudo, eu vou me comportar dessa forma. Se isso for negativo, eu vou ter resultados negativos. Se isso for positivo, eu vou ter resultados positivos. Eu não sei qual é a tua zona de conforto, mas a minha zona de conforto, que me trouxe até aqui ser salva durante muito tempo, foi a preocupação. Foi o estar ocupado o tempo inteiro. Aprender a relaxar. Relaxar? Ter resultados mesmo sem estar exausta, sem estar carregando pedra? Isso é possível? Olhava admirada para quem eu via que tinha isso. Sim, isso é possível. Dá para fazer tudo. Dá para descobrir o teu jeito. Como? Vivendo, testando, colocando em prática. Essa live aqui, ela é puro ouro pra ti. De perceber, tá, mas o que nesses momentos que eu acabo me comportando de como eu não quero, o que eu digo pra mim mesma? Não sei. Bom, então começa a rever aí, porque a primeira coisa a gente diz não sei. Se tu soubesse, o que é que tu diz pra ti? O que seria uma primeira? Eu começo a dizer isso pra mim. Tá, isso é verdade? Isso sempre acontece? Tem certeza disso? Pior. Tá, e como é que eu posso fazer pra fazer diferente? Como que tu gostaria de ser? Como que tu gostaria de te comportar nesse momento? Podia ser assim, assado e tal. Conhece alguém que faz assim, dessa forma? Eu tenho uma amiga, mas não tenho certeza que ela faça dessa forma. Não importa. O que importa é, essa conhecida lá, que eu acompanho ela no Instagram, eu acho que ela faria assim, dessa forma. Parece. Pronto. Tu já tá criando uma forma de solucionar na tua mente. E
Como ela se comporta, tu acha que é bom pra ti? Nossa, eu acho, porque daí assim eu ia conseguir falar as coisas que eu quero e ao mesmo tempo aproveitar e ter um sorriso e tal. A gente vai encontrando as respostas que já estão dentro da gente. Nem que seja com essas formas de perceber o pensamento que eu tenho, o diálogo interno que eu tenho, o quanto eu alimento ele e a emoção que eu disparo em mim. Tá, mas se eu sei criar a ansiedade, eu também sei criar a tranquilidade. Eu também sei fazer isso tudo. Se eu sei ser a vítima, eu também sei tirar esse burro da cara, esse beiço, pra agir diferente. Vai ser desconfortável? Vai, porque a vítima, ela culpa os outros, né? Ela é só uma consequência. Ela não tem autorresponsabilidade. Então eu posso fazer. Ou aquela pessoa que é super prestativa, né? Não, mas eu preciso fazer, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o outro não faz, não sei o quê. Aí não respeita o processo do outro, né? Deixa se estribuchar. Vai aprender. E assim a gente vai se pegando no pulo. Vai cada vez mais fazendo isso. Cada vez mais que tu começa a te comportar diferente. Começa a ser diferente. Começa a criar uma realidade diferente. Porque se tu te comportar da mesma forma, agora virando o ano, adivinha? Vai ter os mesmos resultados. E fazer diferente é desconfortável. Mas me diz aquilo que tu conquistou e que não teve esforço. Que assim caiu do céu. Não, né? É a gente vencer a si mesmo. Essa é a maior batalha de todas. Vencer a si mesmo a cada instante. Por isso é tão importante a gente diminuir micrometas. Não pensa o final da semana, não pensa um mês, não pensa no que vem. Pensa assim, agora, o que tu pode fazer de melhor? Para esse objetivo, agora, tá, qual é o próximo desafio hoje desse objetivo? Mas pro final do dia eu tenho tal coisa. Tá, então é ali. E aí tu vai tanto fazendo um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, que tu vai te acostumando, aquilo vai ficando natural e quando tu vê, tu mudou de vida. Parece uma fórmula mágica, né? Eu sei do que eu tô te falando. Eu tive essa jornada. Eu sei como é que é essa mudança. Vale muito a pena, tá? E se tu quiser mais um papo sobre isso, tá? No link da minha bio tem meu WhatsApp ali, informações de agendamento, só me chamar, ou aqui no direct, ou deixa teu comentário, que eu vou amar responder e continuar trilhando esse caminho de se desenvolver pra ser quem tu quer ser, com a vida que tu quer, tá bem? Beijo enorme!